está na hora de saber o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo, aliás, mais uma sessão negativa. Ontem a gente já começou a semana com recusa aí nos preços, hoje dando sequência, portanto, a esse movimento. A gente vai conversar agora com Camilo Motter, lá da Granoeste, lá em Cascavel, no Paraná, para saber dele o que está acontecendo, se existe algum fator novo aí que justifique essa queda ou essa continuidade aí da queda nos preços lá em Chicago. A soja chegou bem perto aí dos $9 por bushel, mas já começou a se afastar de novo, agora está nos 8,94, isso para o vencimento julho. Vencimento novembro, que é a referência para o produtor americano, fechou hoje nos 8,97. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O que aconteceu, seu Camilo? Parece que o mercado vinha animado, de repente essa semana deu uma desanimada aí, deu uma retornada aí nos preços. O que aconteceu, seu Camilo? Tudo normal, Alex. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aí por esse importante canal que é o Notícias Agrícolas. Na verdade, acho que são nuances normais de mercado, dependendo dos seus fundamentos. Na semana passada, nós tivemos uma pegada positiva, bastante interessante, com a divulgação de que a área de soja e, sobretudo, de milho serão menores do que as estimadas inicialmente. Se pegarmos os dados lá do início do ano, de março, o milho tem uma queda de mais de 5% na área. Isso acabou também influenciando negativamente na soja, que também teve uma pequena redução de área, né, em relação àquela estimativa inicial. O milho era esperado um recorde de área, com mais de 39 milhões de hectares, acaba ficando em 37 milhões e pouco de hectares, uma queda até bem significativa. E a produção que era esperada superior a 400 milhões de toneladas, para ser bem exato, a expectativa de junho do relatório do governo americano era de 406 milhões de toneladas para o milho. Com a nova estimativa diária, a produção cai em torno de 23 a 25 milhões de toneladas. A estimativa que o mercado espera para o relatório da próxima sexta-feira agora é da ordem de 383 milhões de toneladas. Portanto, aí 23, 24 milhões a menos do que a estimativa de junho, isto focado exclusivamente em cima de área, né? Para a soja, algum ganho de área em relação a março, mas uma queda em relação ao que o mercado esperava, né? O mercado esperava uma área superior a 34 milhões de hectares, ela veio aí com 33,6,7 milhões de hectares. Portanto, há uma certa redução nas estimativas de área para a soja em relação ao que o mercado esperava, porém um pouco maior do que aquilo que o USDA vinha planejando. Então, vamos ter provavelmente algum ajuste na produção para algo como 113 milhões de toneladas. Bom, o impacto que esse relatório de área teve na semana passada, ele foi absorvido com novas altas do mercado, conforme muito bem você colocou na introdução desse noticioso agora. Porém, havia também expectativas com relação ao clima. Os relatórios de clima vinham projetando um período agora de tempo mais quente e seco, e os boletins de ontem para hoje já indicam algumas chuvas melhores do que as estimativas de há poucos dias atrás. Então, o mercado, depois de ter absorvido esse relatório de área com um impacto bastante positivo, ele agora, em cima desse novo patamar alto, começa a retroceder um pouco, até porque muitos fundos e investidores que haviam comprado e se posicionado em alta, passam a vender algumas posições. Então, ontem e hoje tivemos alguma queda, mas veja que os ganhos desde o dia 30 são aí superiores a 3% ainda na soja. Então, temos uns ganhos bem significativos ainda. E vamos ter pela frente um mercado muito, muito, muito ativo em relação a clima. A área menor, especialmente para milho, vai acabar contagiando, vai ter uma influência, uma sensibilidade maior em relação ao clima e vai contagiar também os preços da soja. Eu vejo aí que nós vamos ter pela frente um mercado bastante dinâmico. Agora, seu Camilo, mas dá para dizer que é uma nova tendência esse movimento de baixa que a gente está acompanhando nessas duas sessões?
Eu acredito que o mercado ganha um patamar de sustentação ao redor de 9, ou próximo de 9, como estamos vivendo agora. Geralmente, esta virada de mês de junho para julho, a gente tem uma inversão de tendências de preço. É muito comum isso acontecer. Eu diria que mais da metade das temporadas a gente verifica uma reversão de tendência. Por quê? Em primeiro lugar, a surpresa do relatório diário que sai no dia 30, combinado aí também com surpresas eventuais nos estoques do trimestre. E este ano tivemos uma redução significativa diária, volto a frisar, sobretudo no milho. Segundo ponto, existe um feriado prolongado, que é o 4 de julho, neste ano antecipado para 3 de julho, que dá aí 3 dias sem pregões, né? E, portanto, há um acúmulo de tensões nestes 3 dias, né? Que geralmente combina com o final de semana. E um terceiro elemento importante é a chegada efetiva do verão. E até um quarto, a combinação de que, a partir do início de julho, as lavouras entram no período mais crítico de sua formação, que é floração, formação de vagens e mais tarde, podemos dizer lá em agosto, a formação dos grãos, né? Então, essa combinação de fatores, quando eles se coadunam numa mesma direção, e muitos anos isso acontece, né? Pode haver aí uma reversão bastante significativa, ou para mais ou para menos. Neste ano, a tendência foi de vermos um mercado se postar moderadamente em alta, e agora precisamos acompanhar no decorrer como é que isso vai se comportar, sobretudo na questão climática, né? Eu espero que, pelo fato de estarmos com uma lavoura bastante alinhada em termos de produtividade, bastante boa, um desenvolvimento muito bom até agora, um plantio rápido e qualidade das lavouras acima de 70%, tanto no milho quanto na soja, acima de 70% ranqueadas como boas e excelentes, né? Que isso, a qualquer sinal mais significativo de problema climático, isso impacte de forma mais significativa. Como as coisas vêm vindo muito bem, a gente pode dizer que é difícil esperar algo ainda melhor em termos de produtividade das lavouras. Portanto, novidades que vêm do campo, elas podem não ser tão animadoras e isso ter um impacto na formação dos preços, né? O senhor está falando especificamente do relatório, do próximo relatório do uso de oferta e demanda? Pode ser que não tenha novidades, é isso? Não. Eu me refiro ao andamento da safra mesmo daqui para o final de agosto. Perfeito. Como nós estamos vindo com muito boas lavouras, plantio rápido, bem eficiente e boa evolução das lavouras nesta fase inicial, é difícil esperar algo melhor em termos de lavoura americana para pressionar os preços. Quer dizer, novidades que vêm do campo provavelmente não vão ser melhores. No máximo, na melhor das hipóteses, ficarem nesse padrão que estão até agora. O que também já seria uma novidade muito interessante em termos de produtividade cheia. Mas não é comum passar esse período todo sem que haja algum percalço, né? Então, eu acredito que podemos ter algum percalço no decorrer e isso vai ter impacto positivo na formação dos preços, né? De outro lado, também a demanda. A China, aos poucos, ainda comprando muito no Brasil, obviamente, temos ainda um line-up bastante cheio para julho e até para agosto, com boa dose ainda. Mas, no decorrer, eles vão ter que comprar muito mais nos Estados Unidos. Acredito que também há uma expectativa nesse sentido para que os negócios sejam para embarque de safra nova mesmo, né? O produto do último ano, quando tiver uma quebra muito significativa por problemas climáticos, ele não é de tão alta qualidade, de tão boa qualidade. Então, acredito que o próprio chinês ele vai começar a comprar para embarques mais intensos a partir de setembro, outubro, né? Me parece que essa é uma tendência. E deve haver um certo aumento, um aumento até significativo da demanda pela soja norte-americana no decorrer. Muito bem. Para esse próximo relatório do dia 10, seu Camilo, alguma expectativa, alguma atenção especial em algum tipo de informação? Eu acredito que ainda não, porque as lavouras vêm com uma... Acho que não vai ter muito movimento de produtividade, por enquanto, porque o clima até agora tem se comportado de forma adequada, mas o governo americano, e aí não é novidade, o próprio mercado já trabalha nesse sentido, que é
O mercado trabalha em cima daquela produtividade do mês passado, dos meses anteriores, que é uma produtividade relativamente cheia, né? Mas acredito que vai haver ajuste, isso o mercado já espera, para as novas áreas que o governo americano estimou como o plantio realizado, né, que foi divulgado no último dia 30 de junho. Então, nós devemos ter um corte muito expressivo na produção de milho, superior a 20 milhões de toneladas, eu acredito em 23, 24 milhões. Isso vai impactar os estoques americanos e estoques mundiais, que devem cair também, né? E no caso da soja, nós devemos ter alguma melhora na produção, talvez para 113, 1 milhão de toneladas a mais, 113 milhões de toneladas, e algum impacto positivo nos estoques finais americanos e mundiais, mas muito leve mudança. É meio por aí que o mercado espera. Quer dizer, nada que já não esteja precificado, então, seu Camilo? Eu acredito que sim. Obviamente que o USDA pode sempre ter alguma novidade, alguma cartada aí que pode ser divulgada no pacote total do relatório. E isso temos que aguardar para ver. Não é incomum, né? Não é raro que vejamos surpresas bem significativas divulgadas no relatório de oferta e demanda. Em princípio, não há maiores novidades a não ser esses ajustes significativos na produção, especialmente do milho, nos estoques finais de milho. Porém, são números aguardados, dada a redução diária. Então, que já vem sendo não teriam nenhum impacto maior e já estariam precificados. Eles já vêm sendo contabilizados desde que houve esse anúncio de mudança aí diária, né? Agora, o senhor falou aí dessa questão da soja orbitar na casa dos $9 aí. É um bom preço? É um preço que atrai o produtor americano? Vai ter negócio, vai ter mercado, enfim, o mercado vai rodar nesses preços, seu Camilo? Eu acredito que eles tendem, se a demanda efetivamente americana se concentrar nos Estados Unidos agora daqui para o final do ano, ou pelo menos a partir de agosto para o final do ano, para embarque de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eventualmente, eu acredito que os preços tendem a adotar isso como um piso, ao redor de 8,80 a $9 para cima, como um piso, e o mercado poderá buscar patamares superiores. Há uma expectativa positiva nesse sentido, né? Agora, além disto, além da demanda, eu reputo aí como uma coisa muito plausível avaliar picos de mercado por questão climática. Acho que nós vamos ter um mercado, chamado mercado climático, muito ativo neste ano. Então, vamos acompanhar para ver e avaliar os boletins climáticos diariamente. Acho que temos essas duas possibilidades, ou até uma combinação das duas, né? Muito bem. Seu Camilo, e Brasil, alguma coisa para se observar, algum detalhe importante aí em termos de comercialização ou de formação de preços? Bom, o preço interno brasileiro, como todo esse semestre, primeiro semestre, foi guiado essencialmente pela alta do câmbio. As nuances no câmbio, de maneira geral, positivas, que fizeram o preço interno atingir a máxima histórica, nominal pelo menos. Aqui no oeste do Paraná até R$110, né? Porto de Paranaguá 117, 118, depende do período. Hoje na faixa de 115, 116 no Porto, algo assim, e 108, 109 aqui no oeste do Paraná. Também prêmios bastante positivos, dada essa demanda bastante focada pela China no Brasil, e o Brasil batendo recordes mensais, com 15,5 milhões em maio, 14 milhões e pouco em abril. O mês de junho também foi alto, acima de 11 milhões, não me recordo agora exatamente o número. De qualquer maneira, estamos com 62 milhões de toneladas já embarcadas até essa última semana, ou primeira semana de julho, contra algo como 46, 47 milhões do ano passado. Então, o ritmo realmente surpreendente. E dado o produtor brasileiro, claro, foi aproveitando essa alta de câmbio para participar. Então, estamos aí com mais de 90% da safra brasileira já vendida deste ano, e talvez aí 35%, 38% já da próxima temporada já também comprometida com vendas. Isto tudo se deve essencialmente, não digo unicamente, mas essencialmente à alta do câmbio, com os picos estupendos que tivemos aí da taxa cambial. Obviamente que também prêmios muito positivos
nos portos brasileiros, hoje girando entre 100, 110, eventualmente 115 pontos, depende do período de embarque. E em algum momento, claro, alguma nuance positiva também em Chicago. Agora, o fator preponderante foi a taxa cambial. Agora, tem alguma expectativa de continuidade das compras chinesas nesses 10% que restam aí para comercialização? Ou já se deu o tempo de comercialização da safra velha e esse restinho de safra vai ser disputado pelo mercado interno, seu Camilo? Essa disputa ela não se abriu claramente ainda. Existem volumes indo para exportação e existem alguns volumes já sendo absorvidos pela indústria. Então, eu diria, estamos num break-even, aí para usar um termo americano, um ponto de equilíbrio agora entre as duas grandezas, né? Imaginando um mercado externo e um mercado interno. Mas a disputa pela indústria vai se acirrar no decorrer e acredito que a tendência é ficar mais volumes aqui dentro, os volumes remanescentes permanecerem mais no mercado interno. Agora, já se vislumbra alguma dificuldade para o abastecimento interno, porque os volumes aqui dentro são pequenos, ou bastante reduzidos se comparado com anos anteriores, e ainda existem volumes migrando para os portos. Né? Então, a gente não sabe ainda que nível isso vai acontecer, mas há uma disputa de preços muito significativa nos portos ainda, né? Para esses lotes remanescentes que vêm a mercado. Então, acho eu que a grande questão pela frente é saber as grandes indústrias, os grandes parques industriais, até que ponto eles estão abastecidos e já não dependem mais de ficar disputando os lotes remanescentes. Essa é a grande dúvida que teremos pela frente. Mas, se eles entrarem agredindo o mercado como em anos anteriores, é bem provável que a gente tenha até escassez de produto para abastecimento interno. Mas é algo ainda por vermos pela frente. Mas há uma tendência bastante grande de que haja uma escassez bem significativa e um enxugamento da disponibilidade interna. Marcos Carvalho. Isto, claro, né, Alex? Isto, claro, né, Alex? Vai provocar uma disparada do preço em relação à paridade internacional. Os preços internos podem ganhar um fôlego maior aí, subindo bem além da paridade de exportação. Né? Isso já está acontecendo, seu Camilo? Ainda não. Ainda há uma disputa muito equilibrada entre as duas grandezas. Né? Tá. O Marcos Carvalho, de Primavera do Leste, quer saber se ele vende soja ou espera mais um pouco, seu Camilo. Difícil dizer. Eu falava hoje para um produtor, viu, Marcos? E ele me dizia o seguinte: Camilo, o que você acha do preço? Eu coloquei o seguinte: você está achando que 110 é um preço ainda pouco remunerador para você ou bem remunerador? Obviamente você tem que ver a perspectiva pela frente. Eu sugeri para ele dividir em 3 partes o lote remanescente, fazer X toneladas agora, X aguardar para agosto, o mercado climático americano, alguma repicada mais forte, e eventualmente aguardar um acirramento da disputa da indústria mais para o final do ano. Mas não dá para a gente rejeitar os preços que estão hoje. Porque eu acredito muito no preço internacional, acho que ele sobe no decorrer, isso é uma visão pessoal minha, acho que os fundamentos são muito importantes. Porém, o que tem feito o preço interno, e aí nós temos que analisar a questão cambial, é difícil apostar num câmbio indo para patamares superiores, como também é difícil apostar para patamares inferiores. Mas eu diria o seguinte: façam a seguinte aposta. O governo a economia vai começar a andar de forma melhor, vamos falar nas suas diversas variáveis, né? Ou as diversas variáveis que influenciam o câmbio em partes, né? O que você imagina, o que nós imaginamos para a economia? Ela vai começar a andar de forma consistente pela frente, a retomar, e a ponto de, ao final do ano, dizermos que o PIB não vai cair 7, 8, mas vai cair só 3 ou 4, e isso seria muito otimismo para este ano, e isso vai pesar na formação do câmbio. Segundo, a questão do governo, politicamente, ele se consolida de forma mais sólida e não se questiona mais a legitimidade do governo Bolsonaro, ou setores da esquerda continuam e o próprio Congresso continuam questionando a legitimidade e eventualmente até um pedido de impeachment contra ele.
Isso também vai influenciar na taxa cambial. A questão das reformas, o próprio Paulo Guedes prometeu para os próximos meses 4 ou 5 grandes privatizações. E as reformas, privatizações e reformas, vão andar ou não vão andar? Isso também vai influenciar na formação do câmbio. Então, veja bem, que esse conjunto de grandes setores aí, de grandes medidas, vão influenciar a formação do câmbio. Então, é duro você dizer, vou apostar num câmbio em alta, um câmbio em baixa. Vamos pensar nas variáveis que formam o câmbio, quão difícil é prevê-las pela frente. E tudo isso vai formar o câmbio. Então, eu diria, para onde vai a taxa de câmbio? Se o câmbio cair para baixo de 5, provavelmente nós vamos ter um preço, mesmo no pico da entre-safra, muito menor do que temos hoje. Agora, podemos ter um câmbio caminhando novamente em direção aos 6. E daí? Vamos ter preços internacionais melhores e câmbio mais alto, nós vamos ter preço da soja muito e até expressivamente mais alto do que hoje. Por isso, há uma dúvida, sobretudo pela questão cambial, uma dúvida muito grande para onde vai o preço futuro da soja. Por isso, a minha prudência é dizer o seguinte: não rejeitar preços historicamente altos que estamos vivendo hoje. Podemos ter melhores pela frente? Podemos, e até é plausível apostar num preço melhor pela frente. Mas é duro rejeitar preços bons que estamos vivendo hoje, remuneradores que estamos vivendo hoje. Agora, também diria, não deixe de ter a satisfação e o prazer de ver, eventualmente, um preço bem mais alto lá na frente. Por isso, é bom guardar uma parte do que resta ainda para ver lá no final do ano o que vai dar. A minha sugestão é, nesse sentido, de fazer uma média daqui para o final do ano. Muito bem. Então, os fatores que ainda podem influenciar o câmbio, bem destacados pelo seu Camilo: a reação econômica pós-pandemia, a segurança política aí do governo Bolsonaro, né, se estabelece ou não, e o andamento das reformas e também das privatizações daqui para frente, como prometeu aí o ministro da Economia. Enfim, isso pode, dependendo de onde for esses fatores, eles podem mexer com o câmbio ou para mais ou para menos, e isso vai fazer a diferença na precificação da soja mais adiante. Então, por isso que o seu Camilo coloca que é muito importante prestar atenção no que vai acontecer daqui para frente, principalmente em relação ao câmbio. Certo, seu Camilo? Perfeitamente. Isso aí, Alex. Muito bem. Obrigado, viu, seu Camilo, pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Valeu, grande abraço a você, abraço a todos, até a próxima. Até a próxima, abraço. Tá aí Camilo Motter, Granoeste, direto de Cascavel, lá no Paraná, analisando o mercado da soja aqui pra gente e colocando como fator importante aí de precificação para a soja a variação cambial. Vamos aos preços, vamos ver como as negociações estão encerrando lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, segunda sessão seguida aí de queda nos preços. Julho recuando meio ponto a $8,94 por bushel. Agosto, $8,92 por bushel, 4 pontos mais 25. O setembro, $8,90 por bushel, 5 pontos mais 75 de queda. E o novembro, $8,97 por bushel, queda de 5 pontos mais 25. Esses são os números da soja. O milho encerrou positivo, mas também não teve grandes ganhos, não. O julho foi o que mais ganhou, teve 3 pontos mais 25 de alta, fechando a $3,48 por bushel. Para setembro, $3,46 por bushel, 2,75 de elevação. Para dezembro, $3,54 por bushel, 1,75 de elevação. E março de 21, $3,64 por bushel, 1,25 de alta. E para finalizar, o trigo. Olha aí, o trigo subindo bem hoje lá em Chicago. Julho, $5,17 por bushel, 25 pontos, mais 25 de alta. Setembro, $5,16 por bushel, 21 pontos, mais 25 de elevação. Dezembro, $5,21 por bushel, 19 pontos, mais 75 de alta. E o março de 21, $5,27 por bushel, alta de 18 pontos, mais 25. Uma alta substancial, portanto, para o trigo nas negociações lá em Chicago. Muito provavelmente o trigo foi o responsável aí por essa alta também do milho. Alta que não foi tão importante, tão significativa, mas enfim manteve o mercado no encerramento positivo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques e as atualizações das cotações para você aqui no Notícias Agrícolas.